Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e a minha missão é ajudar mulheres a relembrarem quão maravilhosas elas são para terem a vida que elas realmente merecem. E se você chegou até aqui, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui comigo. E se você está assistindo essa live gravada, você pode passar uns 2 minutinhos para frente, que eu vou esperar alguns minutinhos para as pessoas poderem entrar aqui comigo ao vivo, tá bom? Olá, Carola, seja bem-vinda. Gisele, seja muito bem-vinda. Uma honra ter vocês aqui comigo ao vivo. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a espalhar essa mensagem. Clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo e compartilha com pelo menos 2 mulheres que precisam resgatar o próprio poder, que precisam relembrar quão maravilhosas elas são, que precisam realmente dar esse grito de independência, né? Que a gente possa ser independente, que a gente possa resgatar a nossa essência. Então eu vou também aqui compartilhar com algumas mulheres. Eu peço que vocês façam o mesmo. E a gente já vai começar com o nosso conteúdo. Escreve aqui para mim como é que vocês estão, como que é esse assunto para vocês, se vocês precisam assumir a sua potência, tirar um pouco essa dependência da aprovação dos outros, né? Escreve aqui para mim, enquanto isso eu tomo uma aguinha e a gente já vai começar. Então, pessoal, vamos lá. Essa é uma live muito importante porque muitas vezes a gente vai se tornando dependente emocionalmente do outro sem nem perceber. Então, como que isso acontece? No começo, a gente quer muito agradar o outro, a gente quer muito estar ali disponível para o outro. E o que pode acontecer? A gente vai se esquecendo quem a gente é. A gente ama tanto as pessoas ao nosso redor que a gente quer fazer tudo por eles, a gente quer agradar. E às vezes nesse processo a gente vai esquecendo dos nossos objetivos, das nossas próprias necessidades, da nossa essência. E a gente vai se tornando dependente da opinião dos outros, dependente da aprovação dos outros. E isso, às vezes, pode ser muito nocivo para o nosso futuro, né? A Gisele está falando aqui, sim, preciso muito. Então, Gisele, fica até o fim, que essa live vai te ajudar a dar esse grito de independência realmente, né? Então, geralmente, quando a gente começa um relacionamento, essa dependência pode acontecer, ou essa dependência pode acontecer até na nossa família, dependência entre mãe e filho, dependência de mãe para filho também, né? E vice-versa. Dependência da opinião das nossas amigas, dependência da opinião dos nossos familiares. Então, existem várias formas da gente acabar se prendendo nessa dependência emocional. E quando a gente faz isso, a gente se esquece da nossa essência, a gente se esquece da nossa força e fica ali esperando que o outro vai dizer o que é melhor para nossa vida. Você já passou por isso? De achar que, ai não, eu preciso perguntar para o outro o que eu faço, né? Quantas vezes, quantas mulheres eu não atendo que elas estão tão desconectadas de si mesmas que elas acabam não sabendo nem o que elas querem para a vida delas, elas acabam nem percebendo que elas se perderam de si mesmas, né? Oi, Genisa, e a Genisa tá falando aqui, e dependente financeiramente, o pior, isso, né, Gê, muito bem lembrado, né? Não é só uma dependência emocional, que às vezes a gente passa, é uma dependência financeira. E toda essa dependência vai impactando muito na nossa autoestima. Porque quanto mais tempo a gente fica nesse ciclo de dependência, mais a gente vai esquecendo do nosso valor, mais a gente vai esquecendo da nossa força e a gente vai acreditando que a gente não é boa o suficiente para se manter, para se bancar física, mental e emocionalmente, né? Então, quando a gente se torna dependente do outro, a gente acredita que a gente não é capaz de se bancar, né? Bancar as nossas emoções, bancar os nossos projetos, bancar os nossos objetivos e se bancar financeiramente, né? Então a gente fica preso nesse limbo que
nos faz acreditar que nós somos pequenas, que nós não somos capazes, que nós não somos grandiosas, quando na verdade nós somos maravilhosas e nós temos a força dentro de nós para mudar tudo isso, né? Então, o que acontece nesse processo de dependência? A gente vai perdendo os nossos próprios interesses, né? Então a gente vai ficando tão vinculada, tão presa nisso, que a gente se torna obcecada em fazer o que é interessante para os outros. A gente se deixa de lado, a gente se esquece de nós mesmas e a gente vai vivendo a vida do outro, né? Então a gente acaba fazendo o que é interessante para os outros, a gente acaba deixando de lado aquilo que nos nutriria, né? Aquilo que nutriria a nossa alma, para fazer de repente uma atividade que a gente nem gosta, para ficar ali, né, servindo o outro, disponível para o outro, enquanto as outras pessoas geralmente estão vivendo a vida delas. E aí você deixou a sua vida de lado para ficar ali à disposição do outro. E muitas vezes nesse processo de dependência, a gente se isola. Então a gente quer estar ali sempre disponível, a gente se fecha dentro de uma redoma e a gente para de falar com amigas, a gente para de falar muitas vezes com familiares que poderiam nos alertar, poderiam abrir os nossos olhos, né? E a gente acaba se excluindo. Oi, Babi, seja bem-vinda. Então, nesse processo de dependência, a gente se perde de nós mesmos. A gente deixa de olhar para os nossos interesses, a gente deixa de interagir com outras pessoas para nutrir aquele ciclo de dependência, para ficar ali totalmente disponível, para ficar ali vivendo a vida do outro, que o outro escolheu, né? Do que é melhor para o outro. Só que quando a gente deixa de lado os nossos interesses, aquilo que é melhor para a gente, o outro não vai priorizar o que é melhor para a gente, ele vai estar priorizando o que é melhor para ele, né? Então, inevitavelmente, se você está numa relação de dependência, os seus próprios interesses vão estar sendo negligenciados, né? Então, a gente vai olhar para isso. Então, quanto mais a gente fica nesse ciclo de dependência, mais fraca a gente vai se sentindo. E até o ponto que a gente se desconectou tanto da nossa essência, da nossa verdade, que a gente nem lembra mais quem a gente é. A gente nem lembra mais o que a gente gosta de fazer. A gente nem lembra mais quem eram os nossos amigos de verdade. A gente não lembra mais dos nossos objetivos de vida. E a gente vai se enfraquecendo e ficando presa nesse vínculo que muitas vezes é um vínculo tóxico, né? Então, oi Renata, seja bem-vinda. Escreve aqui para mim se vocês estão vivendo isso, se isso faz parte do dia a dia de vocês, porque essa live vai ser transformadora, vai ajudar vocês a despertar para esse processo e a resgatar a sua força, o seu poder, tá bom? Então, o que a gente faz? Quando a gente está nesse ciclo de dependência, a gente projeta no outro a nossa única fonte de alegria, a nossa única fonte de satisfação. E isso também se torna muito pesado para o outro. Porque se você se desconectou de tudo que era bom para você, de tudo que poderia te nutrir, e ficou focado só naquela outra pessoa, pode ser o seu companheiro, seu filho, sua filha, enfim, né? Quando você se torna dependente emocionalmente de alguém, fica muito pesado para outra pessoa. E em vez de essa relação ser leve para ambas as partes, isso passa a ser um fardo. Então imagina quão pesado pode ser para o outro se a sua felicidade depende dele, né? Quando você não se banca física, mental e emocionalmente, você joga um peso muito grande nas costas da outra pessoa. Então isso fica muito pesado. E também a gente se torna como se diz, né? A gente põe que tudo que o outro tem que nos ajudar. Então a gente não consegue fazer nada sozinha, a gente não consegue resolver nossos próprios problemas sozinhas. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba cada vez mais se enfraquecendo, cada vez mais duvidando da nossa capacidade, até que chega um ponto que a gente percebe que a gente não sabe nem mais quem a gente é, a gente
a gente chega nesse ponto que a gente acha que a gente não é capaz de fazer nada sozinho, e aí fica muito pesado viver, tanto para a gente quanto para a pessoa que a gente está projetando essa dependência. E a Gisele falou: sim, eu me anulei, não me reconheço mais. Né? E isso é muito comum, Gisele, nesse processo de dependência emocional, e eu já passei por isso também, tá? Então eu sei que é possível sair desse lugar, né? Então eu já cheguei nesse ponto em que eu estava tão dependente do outro que se o outro não escolhesse por mim, eu não sabia nem mais o que eu queria para mim mesma. Né? Então, o quanto a gente se perdeu nesse processo, o quanto que a gente se esqueceu da nossa essência, da nossa identidade, para viver a vida do outro, para viver o que o outro acha que é melhor para a gente, tá bom? E isso, pessoal, não é amor. Infelizmente, isso não é amor, isso é dependência emocional. Né? Então, quando você se abandona para viver a vida do outro, para estar ali disponível, quando você deixa todos os seus interesses de lado para estar ali disponível, você se abandonou e isso não é mais amor, isso é dependência, tá bom? E existe um caminho para você superar isso, é por isso que eu tô aqui, né? Eu sou a prova viva de que é possível superar isso. Quando a gente relembra quem a gente é, quando a gente relembra da nossa força, do nosso poder. Eu tô aqui para te falar que você é maravilhosa, que dentro de você tem uma força ilimitada, que você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Você só precisa acreditar em você. Você só precisa se reconectar à sua verdadeira força. Você só precisa relembrar dos seus objetivos de vida, da sua essência, da sua identidade. E hoje nessa live eu vou te falar, vou te dar 5 dicas para você realmente fazer esse processo, tá bom? Porque você pode muito mais, você é maravilhosa e a gente pode sim contar com a cooperação de outras pessoas, mas a gente não pode colocar toda a nossa identidade no que o outro escolher pra gente. A gente tem que se reconectar com a nossa essência, relembrar quem a gente é, redescobrir os seus dons e talentos e o que você quer para sua vida. Porque senão essa relação tá fadada ao fracasso. Quando a gente coloca muito peso nessa relação, o outro sente que a gente é um fardo na vida dele. Né? Então, quando você resgata o seu poder, você pode construir junto com o outro e você pode se posicionar. É seguro, permitido e você merece viver a vida que você escolhe, não a vida que os outros estão escolhendo para você, tá bom? Então eu vou tomar uma aguinha, me deixa saber o que vocês pensam sobre isso e a gente vai continuar. Então, pessoal, nos meus atendimentos eu vejo isso muito, principalmente de mulheres que mudaram de país, né? Que muitas das minhas clientes elas moram em outro país e nesse processo de mudar de país, muitas delas vêm acompanhando o marido. Então, o que elas fazem? Elas às vezes abrem mão da própria carreira, elas abrem mão da vida que elas tinham no Brasil, por exemplo, e vão para um novo país onde elas se tornam totalmente dependentes daquele marido. Ela se torna dependente financeiramente, muitas vezes ela nem fala o idioma, então ela se torna dependente do marido até para poder se comunicar. E isso é muito tóxico a longo prazo, né? Então, por exemplo, neste momento eu mudei aqui para a Bulgária e eu ainda não falo búlgaro, então eu estou vivendo esse processo de dependência do meu marido nesse sentido. Só que quando a gente olha para isso e fala o que eu posso fazer para mudar isso, né? A gente resgatar esse poder nas nossas mãos. A gente não tem o controle sobre as circunstâncias externas, mas o que está dentro da sua zona de controle que você pode fazer para melhorar essa situação que você está. Então, quando eu atendo essas mulheres que muitas vezes abriram mão da própria profissão, abriram mão da rede de apoio, né? Abriram mão de estar perto da família, dos amigos, para viver o sonho do marido, né, para mudar de país, ou então talvez nem seja esse o seu caso, mas quando você abre mão da sua própria vida para viver a vida do outro, você primeiro tem que lembrar que isso foi uma escolha sua, né, e isso muda tudo, porque você sai do lugar da vítima
e você volta para o seu poder. Se você escolheu isso, se você optou, porque eu sei que ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vamos, né? Vamos mudar, vamos fazer isso. Não, você escolheu de livre e espontânea vontade. Então você tem que entender que você precisa se readaptar a essa realidade, que você precisa relembrar quem você é e reassumir o seu poder e fazer aquilo que está na sua zona de controle para mudar essa situação, tá bom? Escreve aqui para mim se está fazendo sentido para vocês e a gente vai para as nossas dicas, tá bom? E às vezes o que acontece? Quando essa mulher, né, quando você percebe que você abriu mão da sua própria vida por esse relacionamento ou para cuidar dos seus filhos e você percebe que você não está se dedicando à sua vida profissional, que talvez você se distanciou dos seus amigos, que talvez você está ali financeiramente dependente de alguém, a gente entra nessa posição de vítima, a gente fica nesse limbo emocional achando que a gente não tem valor, a gente fica ali se esquecendo quem a gente é. E eu tô aqui para te dizer que o seu valor não tá vinculado àquilo que você produz, que você pode sim resgatar o seu valor e entender que esse valor que você é valiosa só pelo fato de você existir. Às vezes só um sorriso seu, às vezes só uma palavra que você direciona para alguém já pode trazer cura para essas pessoas. Então entenda isso, você é valiosa independente da situação que você está vivendo nesse momento e que você pode passo a passo mudar essa situação, desde que você relembre o seu poder, desde que você reassuma o seu poder, que você saia dessa posição de vítima e entenda que você tem a força para mudar tudo que não está bom na sua vida hoje, tá bom? Então, muitas mulheres, elas dão essa desculpa, ai não, Mariana, mas para você é fácil falar, né? Qual é as desculpas que elas usam para não mudar? Elas falam, eu já sou velha demais, né? Agora, como é que eu vou retomar o meu emprego? Como é que eu vou retomar a minha carreira? Isso é só uma desculpa que a gente está mantendo para se permanecer nesse limbo. Nunca é tarde para a gente mudar, né? Tem vários exemplos, procura pessoas que te inspirem, que te mostrem que nunca é tarde. Sabe quantas pessoas que vão para a faculdade com 70, 80 anos, que recomeçam com 90 anos, tá? Então nunca é tarde para você sair dessa dependência, nunca é tarde para você mudar, sabe? Para de usar também os seus filhos como desculpa para viver uma situação que você não quer, sabe? O que é mais importante para os seus filhos é a sua felicidade. Se você não está feliz, você precisa agir para buscar a sua felicidade. Quando você faz isso, você mostra para os seus filhos que eles também podem buscar ativamente a felicidade deles, tá bom? Se você fica usando seus filhos como desculpa para não viver a vida que você merece viver, você tá fadada a ensinar isso para eles e eles vão replicar esse comportamento. Eu já falei várias vezes aqui sobre a energia que envolve as constelações familiares. Então, por exemplo, pessoal, a Genisa falou que tinha travado. Vocês estão aí? Voltou? Me deixa saber se travou só para a Genisa ou se travou para todo mundo. E, por favor. Então, pessoal, só para recapitular, então, nunca é tarde para a gente recomeçar, tá bom? Para de dar essa desculpa, porque você pode recomeçar sempre. A todo momento você pode recomeçar. A todo momento você pode resgatar o seu poder. E também não usa os seus filhos como desculpa, por exemplo, né? Os seus filhos querem te ver feliz, os seus filhos querem te ver plena, abundante, vivendo a vida que você merece. E quando você faz isso, você mostra para eles que esse é o caminho. Você ensina para eles que eles também devem lutar pela própria felicidade, tá bom? E então, quando a gente fala de dependência emocional, muitas mulheres pensam que a solução é se separar. Ah, então tá bom, Mariana, então eu vou me separar, eu vou viver a minha vida e vou fazer aquilo que me dá na telha, né? Ou então, dane-se tudo, dane-se meus filhos, eu vou viver, vou dar uma de louca e vou pra vida. Não é isso, né? Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Se você se separar sem
cuidar dessa dependência, a probabilidade de você entrar num outro relacionamento e viver esse mesmo ciclo é muito grande. Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para você mesma e resgatar a sua força, resgatar o seu poder, porque senão você vai continuar replicando essa dependência em outras relações, né? E quando você falar assim, então tá bom, então dane-se meus filhos, eu vou pra vida, vou ser vida louca, vou largar tudo e vou fazer aquilo que eu quero, também não é assim, né? Porque quando você fizer isso, uma parte de você vai sentir culpa, vai sentir peso, e isso vai te puxar para baixo, tá bom? O que eu quero que você entenda é que quando você relembra quem você é, quando você relembra quão maravilhosa você é, você começa a agir hoje com os recursos que você tem hoje. Você começa a fazer as mudanças possíveis na sua vida dentro da sua realidade atual, tá bom? Então, para quem está entrando agora, seja muito bem-vinda. E a gente vai estar falando aqui como superar essa dependência emocional, como relembrar quão maravilhosa você é, como mudar a sua vida e resgatar a sua força, seu poder. Tá bom? Então vamos para lá. Então, a gente já falou que a solução não é se separar, né? Não é cortar essa dependência se você não trabalhar suas questões internas, porque a probabilidade de você repetir isso num novo relacionamento é muito grande, tá bom? Então, tá bom. Como que eu faço então para dar esse grito de independência? Como que eu faço para resgatar minha força, meu poder? O primeiro passo é você reassumir o seu poder, é você se conectar com você mesma, é você entender que o seu valor não está vinculado com aquilo que você produz, com aquilo que você faz, que você é um ser de luz, que você está aqui nessa terra para viver uma experiência maravilhosa. E se você está aí numa vida de dependência, de mendigância, de viver aquilo que o outro espera de você, você não está vivendo o seu potencial máximo, você não está se conectando com a sua plenitude, você não está se conectando com o seu potencial. Você tem um potencial ilimitado dentro de você, mas para que você tenha acesso a isso, você tem que acreditar nisso, você tem que resgatar, você tem que falar assim, não, tá bom, eu sou maravilhosa, eu posso, por onde eu posso começar, o que eu quero para minha vida, né? Então, seja bem-vinda, Tati, Babi, todas vocês, a Jaque, muito obrigada pela presença de vocês. Então, o primeiro passo é esse, é você sair do papel de vítima e você relembrar do seu poder. Para de jogar sobre o outro o peso da sua vida. Você é senhora da sua vida. Se a sua vida não tá boa, cabe a você reassumir o seu protagonismo e falar, tá bom, chega. Eu vou dar o meu grito de independência. O que eu posso fazer hoje para começar a construir a vida que eu mereço viver, né? Então, para isso, você tem que começar a acreditar que você merece mais, que você tem as suas capacidades. Muitas vezes a gente ficou tantos anos ali dependente do outro, seja física, mental, emocionalmente falando, que a gente duvida do nosso poder, que a gente se esqueceu dessa força que existe dentro de nós. Então, olha para a sua história e honra a sua história. Honra tudo que você já viveu para chegar até aqui. Honra todos os seus desafios e todos os seus aprendizados, porque a sua história é só sua. É através da sua história, de você honrar a sua história, para você relembrar desse poder, entende? Quando você olha para sua história e fala, não, peraí, eu tenho valor, peraí, eu já superei tantas dificuldades, eu já cresci tanto, eu posso sair desse lugar de dependência, eu posso dar esse salto, eu posso ir além do que eu estou dando, né? Então, se você precisa só honrar a sua história, relembrar quem você é. Oi, Jaque, muito obrigada. A Jaque tá aqui falando sensacional, Mari. E é isso, porque muitas vezes você tá aí nesse lugar de dependência, achando que você não tem valor, achando que você não tem capacidade, achando super insegura, com medo, ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque você se desconectou da sua voz interior. Se você tá aí o tempo todo perguntando para os outros o que é melhor para você, tá na hora de você silenciar a sua mente e se reconectar com o seu coração. Tá na hora de você fazer uma pausa, respirar fundo e falar o que eu quero para minha vida. Essa vida que eu tô vivendo está alinhada com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sonho.
Ou eu estou só sobrevivendo e vivendo a vida dos outros? Eu estou vivendo a vida que os outros estão escolhendo para mim. Então, quando você assume o seu protagonismo, quando você olha para a sua vida, quando você se reconecta, quando você entende que você é muito mais poderosa do que você imagina, quando você honra toda a sua história, você vê tudo que você já passou para chegar até aqui, você resgata a sua força, você relembra do seu poder, você relembra quão maravilhosa você é, tá bom? Então tá na hora de você sair do papel da vítima e entender que você só tá onde você tá hoje porque você se colocou nesse lugar. De maneira direta ou indireta, você se permitiu se colocar nesse lugar e tá tudo bem. Foi como eu te falei anteriormente, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, você vai ficar dependente de mim. Não, às vezes a gente vai cedendo daquilo que é importante pra gente e quando a gente vai ver, a gente não sabe nem mais quem a gente é. Tá bom? Então, tá na hora de você silenciar sua mente, reconectar com o seu coração, olhar para a sua vida e reassumir o seu poder. Sai do papel da vítima. Você tem o poder para sair disso. Você tem o poder para relembrar quem você é. Honra a sua história, honra a sua força e vai, né? E resgata essa mulher maravilhosa que você é. Deixa eu ver se está fazendo sentido para vocês. Comenta aqui para mim. Vamos interagir porque essa troca é muito valiosa, pessoal. Então, pessoal, você só tá nesse lugar de dependência porque você se abandonou, tá bom? E às vezes a gente se abandona com as melhores das boas intenções. A gente se abandona para cuidar dos nossos filhos, a gente se abandona para dar o nosso melhor na nossa relação. Só que quando você deixa de dar para você o seu melhor, você se abandonou, né? Você se deixa de ficar desnutrida para nutrir o outro. E isso a longo prazo é insustentável. Tá bom? Então, você entrou nessa dependência porque você se abandonou. E tá tudo bem, e eu falo isso para você não para te gerar culpa, mas para te gerar consciência, para você assumir e falar assim, tá bom, fui eu que me coloquei nesse lugar, e se eu me coloquei aqui, eu posso sair, eu posso resgatar, eu posso relembrar da minha força e eu posso fazer o que tá dentro da minha zona de controle, tá bom? Então, a segunda dica, depois que você relembrou quem você é, depois que você honrou a sua força, depois que você percebeu que você é uma pessoa maravilhosa e que você tem força para sair dessa situação, você precisa relembrar os seus objetivos. O que você sempre sonhou em fazer? Resgatar o que te dá prazer. E às vezes a gente se desconectou tanto da nossa voz interior que a gente deixou tantos outros assumirem a frente que às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer para nossa vida. A gente não sabe nem mais o que a gente quer comer, né? Às vezes você vai eu vejo muitas mulheres que elas estão tão desconectadas de si, elas vão num restaurante, o que você quer comer? Ah, não sei, o que você escolher tá bom. Né? Então começa do simples, começa a decidir hoje. Ah, não sei o que eu quero fazer para minha vida? Tá bom. Então o que você quer comer hoje? Começa do simples. Começa a se empoderar do simples, começa a decidir o pequeno, porque a partir do momento que você passa a decidir o que você quer para a sua vida nas pequenas coisas, você vai ampliando a sua confiança e a sua capacidade de fazer escolhas. E por que muitas vezes a gente não consegue fazer escolhas? Porque a gente não quer errar, né? É muito mais fácil eu deixar o outro decidir por mim, porque se der errado a culpa é do outro, não é minha, né? Então, quanto você está se abstendo de dar sua opinião, de se posicionar com medo de errar, de assumir as consequências das suas escolhas? E essa é uma pergunta fundamental, né? O quanto a gente se abstém de escolher com medo de assumir essas escolhas e lá na frente dar errado, né? O quanto você está ali vibrando nessa escassez de não assumir o que você verdadeiramente quer na sua vida só por medo de errar, só por medo de lá na frente, se algo der errado, eu puder colocar a culpa no outro. Não, mas foi ele que decidiu, foi ele que escolheu isso, né? Então, o quanto você está deixando de assumir a sua vida por causa disso? Então, a Babi falou, muito sentido, a Carola falou, é muito importante escrever esses objetivos no papel, não é, Mari? Sim, cara. Porque quando a gente só pensa
geralmente a gente esquece, né? Quando você se planeja, quando você escreve, faz uma lista de tudo que você quer viver na sua vida, faz uma lista de lugares que você quer conhecer, faça uma lista de coisas que você quer fazer, porque isso você vai resgatando o seu poder de escolher a vida que você quer. Você para de entregar para os outros a decisão, você para de entregar para os outros o poder de decidir e definir a sua vida e você começa a se reconectar, não, o que eu quero para minha vida? O que eu quero fazer? O que eu quero realizar? Né? E aí você sai dessa dependência e você começa a se posicionar, né? E para isso você vai ter que aprender a perder esse medo de errar, perder esse medo de se posicionar, perder esse medo de se expor, né? Então muitas vezes a gente prefere que o outro decida porque a gente não quer errar, a gente está nesse perfeccionismo que só nos paralisa. Entenda o seguinte, a decisão que você toma sempre é a melhor para o momento atual. Então, depois que você tomou uma decisão, solta, né? Aquela decisão é sempre a melhor de acordo com o nível de consciência que você tem hoje. Quando você fala assim, ai, será que eu escolhi certo? Será que eu devia fazer isso? Você está ali só trazendo perturbação para sua mente, você só está trazendo peso para sua mente. Quando você entende que assim, você tomou aquela decisão baseada no seu nível de consciência que você tem hoje, solta, entrega, já foi. Não adianta você ficar pensando, e se eu tivesse tomado outra decisão? E se eu tivesse escolhido a outra opção? O e se não existe, tá bom, pessoal? Então, respira, retoma, relembra, faz uma lista de tudo que você quer realizar na sua vida, porque isso vai ser o norte para você começar a sair dessa dependência física, mental e emocional. Tá bom? Então, faça planos, faça objetivos, escreva o que te faz feliz, o que te traria felicidade hoje, né? Para de projetar a sua felicidade no outro. Porque, pessoal, se o outro morrer, Deus me livre, né? Se o outro se separar, enfim, a sua fonte de felicidade vai embora. Quando a gente projeta a nossa felicidade num relacionamento, numa pessoa, a gente fica vinculada a isso, a gente se torna dependente do outro. Quando você entende que a sua felicidade só depende de você, que você é a senhora da sua vida, que você precisa construir diariamente e trazer para sua vida aquilo que te faz feliz, aquilo que te nutre, aquilo que te preenche, fica muito mais leve, a sua relação também fica muito mais leve. Vocês conseguem compartilhar essa vida e não o outro tem que te arrastar, né? Deixa eu ver o que a Babi falou. A Babi falou, aconteceu uma situação comigo. Demorei quase um ano para conseguir resolver o que eu queria, mas quando consegui foi libertador. Parabéns, Babi, é isso. E é isso, é tão importante isso que a Babi falou, gente, porque quando a gente decide, né? Quando a gente retoma esse poder, quando você começa a fazer as suas escolhas, você vai relembrando da sua força, você vai relembrando do seu poder, você vai percebendo que você tem força, né? Que você não é tão dependente assim quanto você imagina, que você tem voz, que você tem uma opinião, que você tem uma identidade, tá bom? Então, quando você vai relembrando e vai decidindo, e quando você vai tomando as rédeas da sua vida, você vai sentindo esse poder. Então, a cada escolha que você faz, baseado na sua intuição, baseado na sua sensação, nas suas percepções do que é melhor para você, mais você se conecta, mais você se nutre, mais você se fortalece, tá? A Carola falou, o quadro de sonhos é recomendado para fazer essas mudanças? Sim, Kai, é maravilhoso, né? Então, quando você escrever seus planos, você pode trazer isso de forma bem visual, você pode fazer um mural de realização e colocar ali, todo dia ficar olhando para aquilo, e isso vai ser uma forma de nutrir aquilo que você quer, de relembrar uma coisa bem visual para te lembrar que você pode muito mais, que você pode ir muito além, que você merece muito mais disso do que isso que você está vivendo, tá bom? A terceira dica é cerque-se de pessoas que te apoiem. Porque muitas vezes nesse processo de dependência emocional a gente se isola, a gente começa
a se isolar do mundo, a gente se afasta dos amigos, se afasta dos familiares e a gente se esquece de quem a gente é, a gente fica vivendo só aquela relação de dependência. Então, resgata esse contato, resgata essa comunicação com essas pessoas, ou então tem uma terapeuta que te ajude a ver a sua verdadeira força, porque muitas vezes a gente está tão cego, pessoal, eu vejo muito isso com as minhas clientes, às vezes elas se desconectaram tanto da própria verdade que elas são incapazes de ver as próprias qualidades, elas estão tão críticas com elas mesmas, geralmente elas supervalorizam o outro e elas se diminuem. Elas não reconhecem o que elas fazem para a manutenção da casa, tudo que elas fazem no dia a dia. Isso é muito comum entre as minhas clientes. No começo elas falam assim, ai, mas eu não fiz nada o dia inteiro. Daí quando eu vou perguntar para elas, mas peraí, deixa eu ver melhor isso, né? Aí elas falam, não, eu fiz isso. Ela fez um monte de coisa que ela não tá valorizando, percebe? Então, quando você tem alguém externo que te ajude a ver que você está fazendo um monte de coisa, você só não está valorizando, às vezes esse processo é muito mais fácil, tá bom? Então, comece a olhar para você desse novo lugar, né? Então, quando você tem pessoas para te apoiar, que enxerguem a sua grandeza, que enxerguem as suas qualidades, que enxerguem a sua potência e te estimulem a cada vez mais se conectar a isso, mais você cresce, tá bom? Então, quando as pessoas estão, às vezes, numa relação de dependência, infelizmente, às vezes o outro vem e te diminui, para que você permaneça nessa dependência, né? Então, às vezes, se você está vivendo um relacionamento abusivo e aquela outra pessoa tá ali querendo que você seja dependente, geralmente a pessoa vai querer te diminuir, vai querer achar que você acredite que você não tem valor, tá bom? Então, quando você se cerca de pessoas que enxergam a sua beleza, que enxergam a sua potência, que enxergam tudo aquilo que você fez e faz, você tem mais chances de também reconhecer isso, né? Mas o primeiro movimento é você se dar valor, é você começar a olhar e falar: não, eu tenho valor, olha tudo que eu faço para o bem-estar da minha família, olha tudo que eu faço. Então, para de esperar que esse reconhecimento venha do externo e começa você a se valorizar. Começa a entender que você é valiosa sim, independente daquilo que você produz, independente daquilo que você faz para os outros, independente daquilo que você aparenta, você tem valor só pelo fato de ser quem você é, porque você é a única, não existe ninguém no universo igual a você, tá bom? Então, relembre disso, se cerque de pessoas que conhecem a sua grandeza, que conhecem a sua potência, ou busque uma terapeuta que possa te ajudar a enxergar suas qualidades, que possa te ajudar a enxergar a sua potência, tá bom? Deixa eu beber mais uma aguinha. E o quarto passo é você projetar um futuro, é você perceber aquilo que você quer, né? Então, às vezes a gente fica muito limitada, que nem eu falei, hoje, nesse atual circunstância, eu estou dependente do meu marido por eu não falar búlgaro e a gente está morando na Bulgária. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me fragilizar nessa posição de vítima e ficar me sentindo horrível enquanto todo mundo fala búlgaro ao meu redor e ficar sentindo pena de mim e ficar falando para ele, ai, você não traduz as coisas para mim, né? Ficar me vitimando, ou eu posso fazer o que está no meu controle. Então, assim, tá bom, para eu me sentir melhor e mais confiante, o que você precisa? Né? O que você precisa desenvolver? Que qualidades você precisa desenvolver? O que você precisa aprender para sair dessa situação de dependência? Então, de repente, você está aí dependendo financeiramente de alguém. O que você pode fazer hoje com os recursos que você tem hoje para sair dessa situação de dependência? O que você pode começar a dar passos para se libertar disso, né? Então, de repente, no meu caso, o que eu faço? Todos os dias eu assumo o meu poder e estudo o búlgaro para aprender, para sair dessa dependência do meu marido, né? Neste momento, e tá tudo bem. E quando eu olho para isso e eu acolho, né? Não nesse lugar de vítima, mas entendendo
que às vezes para você sair desse processo de dependência vai levar tempo. Tá bom? Então você tem que ser a sua principal incentivadora. Você tem que olhar a sua vida hoje e falar, tá bom, em que pontos que eu tô dependente dessa pessoa? Eu tô dependente do estímulo dessa pessoa? Eu tô dependendo da opinião dessa pessoa? Então, o que eu faço para fortalecer a minha própria opinião? O que eu faço para ser a minha própria incentivadora? Como eu posso me estimular todos os dias a ser melhor? Se eu estou dependente financeiramente de alguém, como que eu faço com os recursos que eu tenho hoje na minha realidade para começar a mudar esse quadro? Se você ficar presa no papel de vítima, você nunca vai mudar. Se você começar a olhar para isso e falar assim, tá bom, assume o seu poder, relembra quem você é, se valoriza, olha para suas qualidades, honra a sua história e fala assim, tá bom, o que eu posso fazer hoje para mudar isso? Tá? Existem milhares de possibilidades, só que você só vai enxergar essas possibilidades no momento em que você sair da postura da vítima. Se você continuar nesse lugar de vítima, sentindo pena de você mesma, você vai continuar nessa dependência, tá bom? Escreve aqui se está fazendo sentido e vamos para a próxima dica. Deixa eu tomar uma aguinha. Aqui tá muito quente, pessoal, então eu tenho que tomar água para sempre me hidratar. Então, deixa eu ler aqui também minhas observações. Então, enquanto você não tiver clareza do que você quer, você vai continuar vivendo o que os outros querem para você. Enquanto você não assumir a história que você quer viver, você vai continuar à mercê do que os outros escolherem para você. Então tá na hora de você começar a construir hoje o que você quer. E para isso você pode dar um pequeno passo, sempre é possível você dar esse pequeno passo hoje, mas você tem que abrir mão de todas essas desculpas. E a última dica é: se posicione. E essa dica pode ser bem difícil, principalmente se a gente está muitos anos nessa posição de dependência e a gente acha que a gente está ali nesse lugar e a gente não tem escolha. Depois que você decidiu o que você quer viver, você vai ter que comunicar para as pessoas o que você vai fazer. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho online, eu não tinha ajuda, não tinha rede de apoio, eu tinha 2 filhos para cuidar, tinha só eu e o meu marido, a gente morava na Alemanha, e nesse processo, o que eu já trabalhava e eu queria montar esse negócio online, eu queria muito, era um chamado da minha alma que essa mensagem chegasse a mais mulheres, que mais mulheres pudessem despertar como eu tinha despertado. E eu nem tinha ideia que eu ia fazer isso profissionalmente, eu só queria que essa mensagem chegasse até mais mulheres. Então, nesse começo, quando eu tinha esse ímpeto, esse desejo do meu coração de espalhar essa mensagem, eu tive que me posicionar para o meu marido e dizer para ele: meu amor, fazer esses vídeos, colocar essa mensagem no mundo é importante para mim. E para que eu possa fazer isso, eu preciso de 2 horas por dia, eu preciso de 1 hora por dia para gravar vídeos, para colocar essa mensagem, para fazer essa mensagem chegar a mais mulheres. E nessa 1 hora eu preciso que você cuide das crianças para mim, tá bom? Quando a gente se posiciona assim, no começo, claro que os outros não vão gostar, que nem meu marido, ele não entendia o porquê que eu estava querendo fazer isso, já que eu tinha um ótimo emprego, eu trabalhava no melhor spa médico do mundo, eu ganhava super bem, para que eu ia querer fazer isso na internet, para que eu iria comunicar isso? Mas era um desejo do meu coração, era um desejo da minha alma, fazer com que mais mulheres relembrassem quão maravilhosas elas eram. E aí, eu precisei me posicionar, porque aquilo era importante para mim. Então, depois que você relembrou o que você quer, quem é você, qual que é a sua essência, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que ter conversas desconfortáveis. E você não precisa brigar. Você precisa só saber, você precisa dessa clareza de que isso é importante para você, que isso é importante para sua alma, que isso é importante para a pessoa que você quer se tornar. Então, quando você tem essa clareza, você pode se posicionar para o outro. E no começo o outro pode não entender e tá tudo bem, porque durante anos e anos você viveu aquela dependência, você viveu
aceitando tudo, você viveu não se posicionando. Então, quando você começa a se posicionar, às vezes você vai assustar o outro, às vezes o outro não vai gostar. E tá tudo bem, desde que você tenha a clareza que isso é importante para quem você é e para quem você quer se tornar. Então, quando você começa a se posicionar e você começa a falar isso para os outros, no começo pode ser desafiador, mas à medida que que você permanece firme nesse objetivo, à medida que você se posiciona dessa forma, você vai permitindo que os outros te entendam. Você pode se comunicar de forma amorosa, você não precisa brigar, mas você precisa esclarecer para os outros que isso é importante para você. Então eu vejo muitas mulheres que elas estão ali dependentes financeiramente dos maridos e elas querem dar esse grito de independência. Elas querem começar a trabalhar, elas querem se posicionar. E aí entenda que o outro ele vai questionar. O outro não vai aceitar assim tão simples essa mudança, porque tudo que é mudança implica medo, né? Os outros têm medo do que pode acontecer, quais são as consequências. E quando você explica, isso é importante para minha alma, isso é importante para que eu me sinta melhor, se o outro verdadeiramente te amar, com o tempo ele vai aceitando, ele vai entendendo e principalmente ele vai vendo que você está muito mais feliz, que você deixou de ser aquele peso, aquele estorvo, aquela mulher que só reclama e passou a se nutrir, passou a fazer coisas que te deixam felizes. Então, quando os outros começam a sentir a sua felicidade, eles começam a incentivar. Eu acho engraçado que, por exemplo, quando as minhas clientes começam a fazer a terapia comigo, e os maridos começam a perceber quanto elas mudaram e quão mais leves elas estão, eles são os maiores incentivadores que elas continuem o tratamento. A maioria dos maridos das minhas clientes, eles pagam com prazer a sessão para elas, porque eles sabem que elas estão se nutrindo, que elas mudaram, que elas estão mais leves, que elas estão mais felizes, e isso muda tudo, tá bom? Então, quando você se posiciona, você começa em busca da sua independência, não vai ser fácil no começo, mas depois os outros vão entendendo, porque no fundo as pessoas só querem te ver bem, querem te ver feliz, tá bom? Eu espero de coração que essas dicas tenham te ajudado a dar esse grito de independência, que você se torne cada vez mais livre para viver a vida que você merece. E se você precisar da minha ajuda, conta comigo, tá bom? Eu estou sempre aqui para te apoiar, para te ajudar a enxergar as suas qualidades. Se você precisar de mim, é só me escrever, me manda uma mensagem que eu tô aqui para você, tá bom? Um beijo no seu coração. Se essa live te ajudou, compartilha. Vamos ajudar a espalhar essa mensagem para que mais mulheres entendam quão maravilhosas elas são, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma boa semana e até a próxima.